Bom, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas, obrigado pela presença. Sou Paulo Dias, sou educador da Comissão de Cultura e Extensão, organizando esse evento aqui como comissão. E obrigado, professor. E passo a palavra para a nossa mediadora, a professora Maria Elis, que vai apresentar o evento. Obrigada, obrigada da CSEX pelo convite, por estar aqui. É uma satisfação enorme estar apresentando o José Eli. Na verdade, é muito rápido. Eu quero só aproveitar aí e lembrar a todos que, em função do Dia de Darwin, né, sempre comemorado no IB, inclusive, a gente está aqui na frente do anfiteatro com uma exposição de painéis que foram elaborados para a comemoração do Darwin de fevereiro dos 200 anos em 2009, 200 anos de contribuições para a biologia e ciência em geral. E esses painéis estão aqui no IB, então toda vez que há um evento, a gente procura trazer, porque são citações retiradas da obra do Darwin, está aí à disposição para vocês darem uma olhada ao final do evento. A CSEX tem organizado eventos como esse, né? Mas em data posterior à data de nascimento, ou de data independente das efemérides mesmo de Darwin, e interessa muito receber aqui os calouros e caloras, né? Todo início de ano, então é por isso também que esse evento está ocorrendo neste momento. O nosso convidado, ou melhor, o convidado da CSEX de hoje, é o professor José Eli da Veiga, professor sênior do Instituto de Estudos Avançados, da USP, que tem 30 anos de carreira no Departamento de Economia da FEA, USP. Ele é atualmente colunista do jornal Valor Econômico e da Rádio USP, mantém uma página na web super dinâmica, que se renova, sempre com muitos materiais, convido todos vocês a conhecerem. É autor de centenas de artigos, dezenas de livros, e está aqui hoje no evento que está sendo transmitido pelo canal do IB e do IEA, e teremos momentos de debate com o público. O José Eli me disse que vai fazer uma breve apresentação, abre para perguntas e depois retoma a apresentação. Então, o formato hoje também promete ser diferente e interessante. Bem-vindos a todos. Obrigada. Eu não entendi se eu preciso usar aquele microfone que ela usou. Não preciso, né? Boa tarde a todos, é um imenso prazer. Eu queria, antes de mais nada, agradecer à Comissão Cultura e Extensão e a esse que foi quem sugeriu que a comissão me convidasse, e dizer que é um grande prazer sempre poder vir aqui, especialmente numa coisa que nós estamos chamando, ou o Instituto está chamando, de Dia de Darwin. Como a Maria Elis mencionou, como o Dia de Darwin Internacional é no dia 12 de fevereiro, é sempre férias, então nunca dá para fazer. Na verdade, o Museu de Zoologia sempre faz uma programação que dura uma semana ou duas, assim, mas é mais lá no museu, uma exposição e algumas palestras e tal. Nós não temos aqui a tradição que existe em muitas universidades do mundo, que é de parar todas as aulas no dia do Darwin e todos os institutos, todas as áreas, fazerem uma programação de Darwin. Aqui vai demorar muito para isso acontecer, um dia eu espero que aconteça, mas na USP, por exemplo, e no Brasil em geral, Darwin é visto como alguma coisa que no máximo é coisa da biologia. E isso é um engano monumental. Uma das coisas que eu vou fazer aqui é explicar a história, por que foi assim, por que basicamente isso que a gente chama de ciências humanas, né, tem horror. Não é só o Darwin, eles têm horror à palavra evolução. Né? Aliás, já aproveito, já que eu falei isso, vou antecipar uma coisa aqui. Eu tenho notado muito, o ano passado eu organizei um ciclo sobre a teoria darwiniana no IEA, em conversas, Maria Elis foi uma das que participou, fiz 8 conversas durante o ano, com todas as pessoas que eu pude encontrar que
conhecem, vamos dizer, alguma coisa. E uma das grandes coisas que eu queria era encontrar um antropólogo, porque a antropologia foi radicalmente contra qualquer coisa. Então, é muito difícil que no Brasil exista um antropólogo que tenha lido Darwin. Bom, e eu acabei encontrando na Unicamp, um professor aposentado da Unicamp, o Mauro Almeida, que foi muito interessante a participação dele. Mas o que eu ia dizer, que me ocorreu assim de antecipar, é que eu notei durante esse ciclo que era muito comum que colegas dissessem a evolução, a teoria da evolução, e que eu teria que entender que eles estavam falando da teoria da evolução darwiniana. Por incrível que pareça, eles achavam que a única teoria da evolução é a do Darwin. Bom, e a teoria que eles usam não é a do Darwin. Esse que é o problema. Existe um evolucionismo muito vulgar que domina muitas coisas. Eu vou depois voltar a isso, porque inclusive saiu um livro recente muito bom de crítica a isso. E as pessoas usam essas ideias evolucionistas que têm outra origem, como se eles eles pensam que eles estão pensando na teoria do Darwin. Então, deixa, para não atropelar tudo, pelo menos dizer no início o seguinte: por que o tema é complexidade e evolução darwiniana? Porque isso é a terceira parte de um livro que eu estou lançando. Eu gostaria de ter trazido alguns exemplares para sortear aqui, mas a gráfica não entregou, parece que só sai no dia 6, daqui uma semana. E esse livro é sobre o Antropoceno e as humanidades. E o que aconteceu foi que, ao pesquisar como as humanidades estão lidando com a questão do Antropoceno, eu percebi que todas elas esbarram na complexidade. Complexidade vista como ciência. Todas. Ficam assim, meio que assim. Por exemplo, tem duas ciências novas que muita gente nem sabe que existem. Uma chama ciência da sustentabilidade e a outra chama ecologia política. Por que eu digo que existem? Porque existem revistas científicas muito frequentes. No caso das ciências da sustentabilidade, é na própria PNAS. Na PNAS tem uma seção para essa coisa. Existe um número muito grande de pesquisadores no mundo que se entendem parte disso. Se do ponto de vista, vamos dizer, mais filosófico, a gente poderia realmente chamar isso de uma ciência, eu tenho dúvida. Porque sustentabilidade, por exemplo, pode ser um tema, um objeto, em que todas as ciências, de alguma forma, tenham que lidar com esse tema. Não sei por que existiria uma ciência sustentabilidade, mas eles acharam que existia e existe. Porque se tem uma seção na PNAS, é uma ciência. A mesma coisa acontece com a ecologia política, mais ou menos. Então, as duas esbarram na teoria da complexidade, meio que assim, quando você está fazendo a revisão, você percebe que há alguma perspectiva dessa ciência avançar? E aí a resposta vai depender do avanço da ciência da complexidade. Porque assim, foi até onde dava, esbarrava. E o que é essa ciência da complexidade? Então, a primeira coisa que eu preciso dizer para aqueles que eventualmente ainda não tiveram contato com isso, e vou chatear os que já estão cansados de saber, mas aqui nós temos desde calouros até colegas que são esses que muita coisa que eu vou falar vocês estão cansados de saber, mas é importante lembrar. Por exemplo, um calouro necessariamente não sabe que existe ciência da complexidade, que é tudo isso que eu vou falar. Não é obrigatório saber. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, que o Stephen Hawking, uma vez dando uma entrevista em que estavam fazendo ele falar sobre o que ele achava que ia ser a ciência do século XXI, e a pergunta era assim, vai ser a biologia, vai ser a física, de novo? E ele falou assim, não é engano, a ciência do século XXI vai ser a ciência da complexidade. Bom, isso no momento está em dúvida, se ele tinha razão. Eu vou explicar por quê. Mas o fato é que existe uma enorme produção científica, que começou principalmente nos anos 80, mas que vem de outras coisas. Por exemplo, vem lá da cibernética, que começou nos anos 40. Mas nos 80, por que a gente fala isso? É porque surgiu principalmente um instituto absolutamente voltado a isso, que chama Instituto Santa Fé, que é no Novo México, ali pertinho daquele grande laboratório, famoso laboratório Los Alamos,
e tem uma história muito bonita que eu não vou ter tempo de contar nem agora, nem na parte sequência, porque eu não sei, é o seguinte, eu vou fazer um resumão agora aqui, uma síntese, sem usar PowerPoint, sem usar... Aí nós vamos responder algumas perguntas e depois eu retomo, e aí aquilo que já foi a gente passa rápido e o que eu não tiver dito a gente para um pouquinho nos slides. Tem alguns slides, tem muita informação que não faz sentido eu dar agora, mas que poderá ser muito útil, inclusive, para vocês consultarem depois. Muito bem, então, a ciência da complexidade, com a criação desse instituto, foi assim um grande entusiasmo. Anos 80, anos 90 e tal, a gente, assim, todo mundo que lidava com esse assunto e tal, ficava achando que ia ser uma coisa assim, que ia tomar conta mesmo, que ia ser tomar conta do século XXI como o Steve Hawking tinha previsto. E não foi bem isso que aconteceu, é isso que essa historinha que eu vou querer frisar nessa parte sobre complexidade. Mas, antes disso, vamos tentar ver se a gente define do que se trata. Então, complexidade, normalmente, se refere a... Eles gostam muito da palavra sistemas. Sistemas que se auto-organizam e meio se monitoram, sem que exista, por exemplo, algum comando central ou coisa parecida. Exemplo, um formigueiro. Para dar um exemplo bem chão. Outro exemplo que é bem típico, o cérebro. O nosso cérebro é um sistema complexo, né? Então, com esses exemplos, eles tentaram dar umas definições de que... Mas sempre nessas definições aparece um termo, uma noção, que também não é obrigatório, por exemplo, que um calouro saiba. Ele vai entrar em contato provavelmente com isso em algum momento do curso, mas não necessariamente agora. Que é emergência. Quer dizer, a insistência de que são sistemas em que, de vez em quando, uma das suas partes desenvolve um comportamento, não sei se o termo seria bem esse, o mais preciso, mas é para comunicar esse que eu vou usar, né? E que isso mude todo. O exemplo mais óbvio não é um sistema complexo, ou não é muito complexo. Mas é assim, um martelo. O martelo é uma coisa que juntaram um cabo com um treco ali, sei lá como chama. E aí ele passa a ter a função. Essa função, que passa a ser o propósito, inclusive, do martelo, não está nas partes. Não está nem no cabo, nem na... sei lá. Então, esse talvez seja o exemplo mais simples que eu encontrei para dizer o que é uma emergência. Em todo caso, eu vou mostrar para vocês aí. Existe uma imensa literatura sobre isso. Por quê? Porque, do ponto de vista filosófico, esse é um debate que tem séculos. E que é bem intrincado. Então, uma das poucas pessoas que eu encontrei que entende muito disso é nosso colega aqui no Departamento de Filosofia da USP, o Oswaldo Pessoa Júnior. Acho que no Brasil deve ser talvez a única pessoa que realmente conheça toda essa literatura e a referência que eu vou dar tem muito a ver com o trabalho dele. Então, assim, baseado nisso, nessa ideia, teve um desenvolvimento tremendo, principalmente por quê? Porque, por exemplo, o pessoal que vinha da física, e principalmente o pessoal que estava nas chamadas ciências da computação, que também é uma coisa relativamente, vamos dizer, recente, falei da cibernética anos 40, mas enfim, esse pessoal se meteu nisso, e muitos deles tiveram inclusive a ilusão de que eles iam a fazer avançar a ciência da complexidade, deixando de lado as ciências da vida. Houve essa ilusão no início. Vários grandes autores da ciência da complexidade tinham o propósito de resolver tudo com a física e, vamos dizer, eles eram bem mecanicistas, mas foi um momento. E rapidamente descobriram que a fonte mesmo da complexidade é a vida. Então eu vou, inclusive, aconselhar muito um autor que é produto do Instituto Santa Fé, que foi um físico,
estudou tanto biologia e trabalhou tanto com os biólogos que fez um livro depois que é fantástico. Todos os biólogos que leram, que eu aconselhei, já vou adiantando o nome dele, é Geoffrey West. Mas eu vou mostrar o subtítulo do livro dele para vocês verem o tanto quanto ele... Ele até esteve aqui no Brasil, numa dessas programações que tem, eu esqueci o nome agora, e ele foi ao Roda Viva. Só que o tema ali era cidades, porque uma das coisas que ele pesquisou, que é extremamente complexo, é cidade. Né? E ele deu uma grande contribuição aí nessa literatura que existe sobre teoria das cidades. Então, por conta disso, ele tem é muito fácil de achar na internet o Roda Viva dele falando de cidades. Mas ali não sai muita coisa, vamos dizer, que me interessa, que é a parte teórica sobre, inclusive, cidades, né? Muito bem. Teve esse tremendo entusiasmo e tal, e aí realmente, naquela época, qualquer um de nós que falasse eu quero tomar conhecimento da literatura sobre complexidade, ia ficar fascinado com o trabalho do Instituto Santa Fé. Não era o único, mas foi ali que, vamos dizer, foi o pioneiro. Ao mesmo tempo, mais ou menos, surgiu um outro em Paris, mas que nem se compara. Em grande parte porque os franceses publicam em francês. Né? E isso é um grande problema em geral e foi aí também. Então, acho que o principal é ficar no Instituto Santa Fé. O que aconteceu? Lá pelos anos 90, meados dos anos 90, um jornalista da Scientific American, muito importante, chamado John Horgan, eu vou mostrar os slides dele também, resolveu entrevistar uma dúzia ou um pouco mais de... Então, ele foi para o Instituto Santa Fé, pegou os pesquisadores e fez entrevistas a fundo com cada um dos pesquisadores que estavam ali. Depois esses falaram, não, mas tem também o fulano na universidade e tal, e ele foi procurar. Então ele fez um conjunto de entrevistas e publicou uma matéria de capa na Scientific American, dizendo, a pergunta é, is complexity a shame? Esculhambou, porque ele diz o seguinte, eles não conseguem nem dar uma definição comum. Diz ele, existem 17 definições de complexidade nesse meio aí, ele tinha entrevistado uns 17. Então, bom, isso já criou um certo problema. Então, por exemplo, os alunos do Instituto Santa Fé, depois disso, foram perdendo o entusiasmo e foram ficando cada vez mais críticos. Então eu vou encurtar a história, chega mais ou menos dos anos 2010, 2015, existiam no mundo, espero não estar enganado agora com o número, 30 centros que meio que copiaram. No mundo, quer dizer, Américas, Europa, China, etc. Tal, quase nada que eu me lembre na África. Mas no resto do mundo tinha, em algum lugar, centros de... E existia incentivo para que publicassem, para que pesquisassem e publicassem. Até que, em 2015, a União Europeia descontinuou qualquer financiamento para esse assunto. E, a partir daí, você nota que todos os pesquisadores que punham no currículo com ênfase pesquisa ou complexidade, começaram a dizer, eu sou físico, eu sou matemático, eu sou não sei o quê, e lá no meio é capaz de aparecer as coisas que eles já tinham publicado sobre complexidade. Quer dizer, virou uma coisa que, em vez de ser bacana, de você ter no currículo, dizer que você pesquisa complexidade, virou uma coisa assim que era melhor diminuir a ênfase ou até disfarçar. E eu vou mostrar para você, isso aí gerou, esse movimento todo gerou uma coisa imensa, que eu chamo de Torre de Babel. Mas a melhor coisa que existe sobre isso é uma tese que eu vou mostrar a capa para vocês. Na verdade, um livro que saiu de uma tese, mas é um francês de origem italiana, chama Livigny. Ele fez uma pesquisa imensa, ele tinha se entusiasmado muito com essa coisa da complexidade lá atrás, resolveu fazer mestrado, e aí fez um doutorado, e a tese de doutorado dele tem mais de 1000 páginas, e dá a impressão que não escapou nada. Tudo que tinha sobre complexidade ele foi procurar, ele foi entrevistar os pesquisadores, etc.
E ele meio que apresenta um seguinte panorama, que na verdade surgiram arquipélagos que têm uma certa coerência dentro de alguns pesquisadores que são soltos, que não necessariamente fazem parte de um arquipélago ou de outro, mas que assim, não tem uma língua entre os arquipélagos e entre esses grandes pesquisadores tal, que não dá para encaixar num arquipélago. Ele até termina o livro com uma coisa meio otimista, dizendo assim, talvez possa continuar com uma plataforma. Essa palavra plataforma usa, se tiver uma plataforma sobre complexidade, de repente ela consegue fazer esse pessoal conversar, só que não tem uma língua. Quando eu digo Torre de Babel, que falta a língua. Né? Então é isso, a complexidade foi essa coisa muito maravilhosa durante os anos 80 até, grosso modo, 2010, 2015. Não que o Horgan tenha conseguido, ele não tenha sido ele, mas aos poucos, por outras razões, foi meio que parecendo isso, inclusive para as agências financiadoras. Bom, e eu vou confessar mais uma coisa para vocês. Eu queria fazer um ciclo sobre complexidade no IA, do mesmo jeito que eu fiz um ciclo sobre a teoria darwiniana. E eu não consegui achar no Brasil publicação recente sobre esse assunto. Achei alguns pesquisadores, inclusive um pesquisador aposentado aqui do Instituto de Física, muito interessante e tal, mas ele publicou coisas assim há 20 anos e que estão completamente desatualizadas e tal. Então, no Brasil, dá a sensação, tenho medo até de afirmar isso, mas eu fiquei com a sensação que no Brasil não há pesquisa recente sobre esse assunto. Embora a gente tenha que tomar cuidado. Que, por exemplo, nisso que a gente chama de ciências cognitivas, que vieram da cibernética, na verdade a cibernética terminou na ciência cognitiva, dentro das ciências cognitivas pode ser que haja pesquisa sobre complexidade. E eu não conheço o suficiente para afirmar sim ou não. Mas, enfim, o panorama é esse. A complexidade bombou, como essa expressão que usa, novas ciências da complexidade, e entrou em pane mais ou menos nessa altura aí da década de 2010, por aí. E não tem saído praticamente nada que eu conheça. Eu escrevi um artigo no jornal esses dias, dizendo de 2015 para cá não tem nada que... Não, 2015 para cá são 8 anos. É isso. Aí, o que acontece é que, lendo essa literatura toda, é imensa. Depois eu vou mostrar para vocês tudo que alguém que quiser tratar do assunto complexidade tem que começar por ali. Lendo isso, me deu uma sensação de que o que falta é que, primeiro, eles até descobriram que as ciências da vida é importante, tá? Mas eles não entenderam nada de Darwin. Mas isso é um problema mais sério, muito maior do que em relação só ao problema da complexidade. Então aí é o seguinte, me ocorreu que talvez o desbloqueio da complexidade será se esse pessoal começar a estudar o Darwin. Basicamente é isso. E aí então o livro propõe isso, a terceira parte. Então vocês vejam bem, eu estou insistindo muito nisso. É uma hipótese, é como se assim, como a minha suspeita. De repente não vai ser nada disso, de repente a ciência da complexidade volta a se desenvolver, ela entrou numa baixa aí, que nós estamos vendo isso, daqui a pouco tem uma nova ascensão da ciência da complexidade, que não demonstre que eu tenha razão, mas eu quis levantar essa suspeita. E aí tem dois autores aí já na evolução darwiniana, né? Então eu estou passando para o tema evolução darwiniana, é o segundo tema, complexidade e evolução darwiniana. Passando para a evolução darwiniana, tem dois autores que me chamam muita atenção e que eles não são reconhecidos pela comunidade científica em geral. São dois, eu vou dar os nomes deles, mas eu vou colocar para vocês, por razões didáticas, na ordem inversa. No livro ele está assim. Primeiro, Peter Corning, que é um biólogo, que tem um instituto sobre complexidade. E o segundo é o Patrick Thor,
que é um francês que, entre outras coisas, coordenou 150 especialistas para fazer um dicionário do darwinismo. Ele deve ter se arrependido dessa expressão darwinismo. Eu teria me arrependido. Uma coisa é falar assim, a evolução darwiniana, a teoria darwiniana, o pensamento do Darwin. Outra coisa é falar darwinismo. O darwinismo só atrapalhou. Né? Então, a historinha, mais ou menos, é a seguinte. Todo mundo acha, eu digo todo mundo porque é muito raro que eu encontre alguém que não incorra nesse erro, acha que a teoria darwiniana está na Origem das Espécies, publicada em 1859. Lê do engano. A teoria darwiniana é obrigatoriamente a ligação disso, que foi uma estrutura importante, foi isso que foi a primeira revolução, digamos assim, mas sem que você faça a conexão com o segundo livro, que saiu em 1871, você não sabe o que é a teoria darwiniana. Você não pode dizer que entendeu a teoria darwiniana se não tiver feito essa ponte. Esse é o problema. E por que que isso acontece? Por que que deram tanta importância para a origem das espécies e até hoje, 150 anos depois, eu sou obrigado a... Por exemplo, recentemente eu peguei uma tese muito importante, que eu não vou citar aqui, até porque o autor está presente, e que falava, a primeira coisa que eu faço é ir lá ver. É sobre Darwin? Então vamos ver se a segunda obra entrou. Não entrou. Outro dia também eu estava me sugerindo que era necessário organizar um evento sobre Engels. Por quê? Porque eu organizei recentemente um evento no IEA muito interessante, o título era a seguinte pergunta: o que há de ecológico em Marx? E os dois jovens que participaram, eles tinham escrito sobre isso em 2020. Então, foi muito bom, né, a conversa nesse sentido e tal. Mas ficou sempre essa coisa, aí você pode falar assim, não, mas o Marx não viu isso, mas o Engels deve ter visto. Eu falei, tá bom, então vamos organizar um sobre o Engels. Aí eu procurei o principal especialista em Engels, e a primeira pergunta que eu fiz para ele é a seguinte: você acha que o Engels leu o segundo livro do Darwin? Fundiu a cuca, porque primeiro esse cara nem sabia que existia o segundo livro. E ele se disse que sim, porque o Engels não para de citar o Darwin. Aí eu fui, passei o pente fino, por sorte hoje em dia dá, né? Você pega em PDF e passa com Ctrl+F, você vê todas as vezes que ele cita o Darwin. O Engels também não leu, e ele teve tempo, porque o Marx morreu relativamente cedo a isso. E isso é muito chocante pelo seguinte: o Marx, no fim da vida dele, muita gente não sabe disso, ele estava absolutamente fissurado por ciências naturais. Ele estudou mineralogia, ele estudou agronomia, para nem falar biologia, etc. O número de ciências naturais que ele acumulou, e ele lia e anotava. Então, só agora que essas anotações estão indo para um negócio organizado na Alemanha, que chama Mega 2, no caso, que já teve uma anterior. E está começando a sair para consumo nosso, vamos dizer, pelo menos para quem entende alemão, que não é o meu caso, que você pode ver lá que tipo de anotação ele fez quando ele leu o Ludwig. Enfim, porque uma das grandes coisas que fascinou ele sempre foi o metabolismo. Então, o começo da bio... Está me escapando agora o termo correto, mas enfim, que o Ludwig foi um pouco pioneiro. Mas enfim, só queria estressar muito isso, de que o Marx dedicou os últimos anos da vida dele, durante os quais ele quase não publicou, mas ele anotou muito, e era Ciências Naturais. E ele não leu o livro do Darwin, que tinha saído em 1871. Por quê? Então a explicação é muito simples. É o seguinte: assim que saiu A Origem das Espécies, surgiram os darwinistas, e um deles chama-se Spencer e o outro chama Galton. O Spencer disse mais ou menos o seguinte: então aí a ideia é o quê? Eles quiseram exportar as ideias da origem das espécies para a sociedade. Então o Spencer disse assim: bom, baseado nisso, nós temos que ter uma sociedade que incentive a competição para que os melhores sejam selecionados, e não faz nenhum sentido a gente ficar com o Bolsa Família da época, chamava Ajuda aos Pobres, não sei o quê. Ele era completamente contrário a que o Estado britânico desse ajuda aos pobres, porque, bom,
Ou ele se vira e usa a competição para chegar lá, ou essa foi a interpretação liberal, vamos dizer assim, do Spencer. E o Galton foi um pouquinho mais longe, num viés um pouco mais bolsonarista. Assim. Ele disse assim, olha, se é assim, se a seleção natural seleciona melhor e tal, então vamos ajudar a seleção natural matando os fracos. E aí surgiu a eugenia. Né? Bom, essas duas interpretações criaram um reboliço durante a década de 1860, que em pouco tempo o Marx tinha ficado fascinado com o livro do Darwin, em pouco tempo ele começou a dizer assim, isso é ideologia. E aí ele já não se interessava mais. Entende? Essa é uma das explicações no caso do Marx, mas foi com muita gente. E como o Darwin não conseguiu explicar tudinho, passou por vários momentos em que alguns outros darwinistas, sem fazer coisas tão horríveis como essa, porque o primeiro foi dar no chamado darwinismo social. E o segundo foi dado na eugenia, que não é uma coisa só de nazista, hein? A eugenia foi praticada até na Suécia. Então, mas em um determinado momento, a eugenia foi proibida, foi banida, essa ideia foi afastada. Mas ficou essa coisa assim que... E aí? Porque eu não acho que a dedução que eles fizeram é muito incoerente com a origem das espécies. Numa interpretação absolutamente mecânica, querendo exportar isso para onde não deveria, porque o Darwin fez de tudo para não falar da humanidade na origem das espécies. Fez de tudo. Né? Por razões que são aí, tem alguns que dizem que foi porque ele foi muito inteligente, muito precavido. Outros não concordam muito com essa coisa, mas o fato é que era tão forte a pressão da igreja anglicana, principalmente, contra essa ideia de que a gente veio do macaco, coisa parecida, que ele achou mais prudente divulgar a teoria dele sem incluir nada sobre a humanidade. E só vai publicar sobre a humanidade em 1871. Bom, aí o que ele diz em 1871 sobre a humanidade? Ele diz que, basicamente, agora eu vou falar uma coisa muito resumida assim, mas basicamente ele disse o seguinte, olha, a seleção natural, no caso dos humanos, selecionou os instintos sociais. É mais ou menos dizer o seguinte, a seleção natural selecionou o seu contrário. Porque os instintos sociais significa que a primeira coisa que vai assim, a pessoa está doente, precisamos dar um jeito de inventar uma medicina, alguma coisa assim. Isso é a base da civilização. A civilização só começa com esse tipo de sentimento moral que faz com que as instituições surjam, por exemplo, para justamente cuidar dos que, em princípio, o Galton queria matar e o Spencer queria deixar morrer. Né? E quando ele diz isso, que a seleção natural, no caso da humanidade, selecionou os instintos sociais, não é só instintos sociais, mas eu estou insistindo muito nesse ponto porque é o chave do meu ponto de vista. Quando ele diz isso, aparece uma ligação entre as duas coisas. Ele tinha feito uma revolução de ordem lógica, quando ele acabou com toda aquela visão absurda sobre o evolucionismo antes, que tinha a ver sempre com coisa da estratosfera, sei lá o quê, e mostrou de uma forma como é que é possível que o quê? Como é que a gente resume isso? Que você tem, o que você vê é uma variação que é absolutamente aleatória, condições materiais, tipo ambientais, territoriais, que são limitadas e que influenciam, pressionam, determinam que os replicadores que vão dar às próximas gerações sejam resultado dessa coisa. Para falar isso, você não precisa invocar nenhum Deus santo, nada disso. Foi essa ruptura lógica. Aí, no segundo, ele faz uma ruptura antropológica. Porque aí ele vem com essa história de que, pois é, né, selecionou o contrário. A seleção natural selecionou o seu contrário. Bom, o Patrick Thor,
tem o grande mérito de ter, em 83, lançado essa ideia. Ele chamou isso de efeito reversivo da evolução. Eu não sei se para nós em português fica muito claro o que é efeito reversível. Mas enfim, eu vou mostrar para vocês que o símbolo disso, para ele, é a fita de Möbius, que é tão badalada aí, né? Porque hoje ela é o símbolo da Meta, né? A coisa do Facebook, que o Paulo gosta tanto. Mas também é assim, é usado até a Rede de Sustentabilidade, que é um partido político, o símbolo é a fita de Möbius. É uma coisa que fascina muito. Por quê? Porque assim, se você fizer uma fita de Möbius e for passando o dedo, você chega no contrário sem nenhum tipo de ruptura. E mais, fica uma coisa assim muito próxima da outra. As duas faces da fita pode ser entendida como a natureza de um lado e a humanidade do outro. A humanidade é parte da natureza, mas quer dizer o seguinte: a natureza salva a humanidade e a cultura, elas percorrem a fita de Möbius assim, casadinhas. Não precisa achar que uma coisa não tem nada a ver com a outra e tal, como foi a conclusão dos nossos antropólogos, não só sociólogos, etc. Né? Bom, ele usa essa representação, eu vou voltar a ele, eu acho isso genial. Aí vocês poderiam falar assim, pô, mas precisou esperar 1983 para alguém dizer isso? Na verdade, teve um cara que não falou isso de uma maneira tão elaborada, organizada, que possa influenciar como o Patrick Thor tende a influenciar, eu acho, que foi um príncipe russo, príncipe Kropotkin, pai do anarquismo. E ele tem uma leitura da origem das espécies completamente diferente da leitura que fizeram Spencer, Galton e outros. Só que o Kropotkin começou a escrever sobre isso lá em 1890, e aí ele publicou artigos assim e tal, até 1924, por isso. Há muito pouco tempo juntaram tudo isso num livro. Então, se você, por exemplo, mergulha no livro do Kropotkin, você vai ter que ser levado à conclusão de que ele sacou. Ele sacou. Por quê? Porque uma das coisas que ele fez questão de dizer é o seguinte: não é só a competição que você tira da origem das espécies. A cooperação tem um papel muito importante na evolução, baseado na origem das espécies. Ele não tinha lido ainda o segundo livro. Ele concluiu isso. Aí ele faz uma série de observações. Ele era um fascinado por abelhas, então ele... Mas, enfim, só para dizer assim, se tiver um precursor do Patrick Thor nessa história, talvez seja o Kropotkin, mas de uma maneira muito em fragmentos, tal, que ninguém deu bola. Além do que, é o seguinte, como ele era anarquista, também foi... Ninguém aceitava que ele fosse considerado, entende? Então, é isso. Bom, Patrick Thor, agora só falta eu passar para o segundo, que é o Peter Corning, né? O Peter Corning justamente vai pegar essa questão da cooperação. Então, estou falando para vocês, competição, cooperação. É uma relação, interpretem como vocês quiserem, mas em princípio é o que chamam, porque hoje em dia é tão confuso o que chamam de dialética. Você precisa, a gente dizer a dialética do fulano, a dialética do ciclano. Mas assim, cooperação e competição, nitidamente, funcionam numa relação que é muito parecida com isso que chamaram de dialética, ou chamam de dialética. E esse cara, ele também publicou em 83 um livro chamado, o título do livro é A Hipótese Sinérgica. A ideia dele foi que a sinergia era o conceito-chave dentro da teoria da seleção natural, e a sinergia está relacionada com a cooperação. Aí tem uma discussão bem complicada que eu não me arrisco a fazer. No livro eu me limitei a dizer, assim, o Corning acha isto. Eu não quis entrar. Mas fica difícil essa discussão entre cooperação e sinergia. A tese dele é assim, é que a sinergia é a causa da cooperação, que a cooperação é só o veículo. Não sei, eu acho que alguém poderia chegar e dizer, não sei.
cooperação talvez seja a causa da sinergia, mas aí ele poderia dizer, não, mas também tem competição que gera sinergia. Provavelmente seria isso. Então, os dois conceitos chaves do Corning são sinergia e cooperação, mas principalmente sinergia, e só vou contar um pouquinho o que aconteceu. Ele foi completamente, não sei como é chamado isso, calado pelos biólogos. Ninguém deu bola para o livro dele. Ele atribui isso à maré que ele enfrentou, porque quando ele lançou o livro, estava bombando a tal da teoria do gene egoísta, desse zoólogo, já que nós estamos na zoologia, né? Esse zoólogo chamado Richard Dawkins, que também tinha inventado a tal da memética, né? Agora ninguém sabe o que é isso. Morreu como... Mas, enfim, como estava muito forte na época toda essa coisa da teoria do gene egoísta e tal, ele acha que isso impediu os biólogos de acolherem a ideia dele. E aí a maré só vai mudar lá nos anos justamente 2015, 2016, em 2018, ele publica um novo livro, que é esse que no qual eu me baseio no meu livro, que aí chama A Seleção Sinérgica. E ele todo justificando que é dentro da seleção natural, ele está querendo mostrar, está querendo nas entranhas da seleção natural, você tem que entender o papel exercido pela sinergia. Essa é a tese básica dele. Então, durante muito tempo não deram bola para ele, mas vejam o que aconteceu. Bom, tem duas coisas, uma eu vou deixar para depois, que é a coisa da simbiose, vou deixar para lá. Mas tem o John Maynard Smith, escreveu uma grande obra junto com um cara que, para pronunciar é difícil, esses nomes húngaros. O primeiro nome eu não entendo, mas o segundo é Szatmári. Não sei se é assim que pronuncia, provavelmente é uma coisa muito diferente, mas é assim que escreve. Eles dois escreveram um grande livro chamado As Grandes Transições da Evolução, e eles também, vamos dizer, flertaram com essa ideia de seleção sinérgica e tal. Inclusive, tem uma relação estranha, porque eles reconheceram que foi o Corning o primeiro. Mas tanto faz, foi ao mesmo tempo, sabe? E aí, recentemente, o ápice da glória do Corning foi ter conseguido fazer um texto junto com o Szatmári no Jornal de Biologia Teórica, na revista de Biologia Teórica, que me parece que é um pouco uma virada, no sentido de que é um cara que não tinha nenhuma audiência entre os biólogos, e aí ele consegue, em coautoria com esse coautor do John Maynard Smith, ele consegue publicar esse artigo numa revista muito importante, resgatando isso. Ele tem um outro artigo muito interessante que ele fala, que ele conta um pouco a história da hipótese e tal. Então vejam bem, eu queria... falei muito mais do que eu tinha previsto nessa primeira abordagem. Muito mais em termos de tempo, né? Acho que faltou muita coisa. Mas eu basicamente disse para vocês o seguinte: eu parti da história do antropoceno e das humanidades, constatei que as humanidades esbarraram na complexidade, depois constatei que a complexidade talvez possa avançar se ela entender a teoria darwiniana, e do meu ponto de vista, avançar a teoria darwiniana é prestar atenção nesses dois autores. Eu não vou além disso no livro. É assim, eu insisto, é uma hipótese de que talvez ajudem esses dois autores, e eu tento explicar esses dois autores para uma audiência, enfim, para leitores que provavelmente nunca ouviram falar nisso. Porque, só para arrematar, então, no caso do Corning, ele até é um pouco conhecido, porque, assim, entre todos os que lidam com teoria da evolução, a maior parte de biólogos, e estão nesse movimento da síntese estendida. Vou explicar melhor depois para vocês. Há um movimento atual em curso por uma síntese estendida que substitua a síntese moderna. E nesse movimento, esse pessoal conhece inclusive porque o livro dele que foi publicado, na quarta capa, tem lá todos os caras elogiando e dizendo que, sim,
a sinergia que explica a aceleração da complexidade. Essa é a tese do pessoal que comenta. No caso do Patrick Thor, tem a ver com o problema da língua mesmo. Então tem um livro em português muito bom, que eu vou mostrar a capa aí, que eu aconselho muito, se vocês conseguirem pegar os últimos exemplares na estante virtual. Que é um livro que foi publicado em 2005, mas é lindo, uma edição muito boa e tal. E tem um capítulo que está lá, a tese central, que é essa que eu falei, do efeito reversível da evolução. Está lá. Na França, ele tem, evidentemente, maior visibilidade. Porque ele fundou, inclusive, uma coisa que chama Instituto Darwin Internacional, que tem um acervo impressionante sobre isso e tal. E ele publica muito, ele publicou muitos livros, inclusive sobre essa questão da relação Darwin-Marx. Ele tem um livro recente sobre isso. Então, assim, quase tudo que ele publicou está em francês, em português tem esse umzinho, e em inglês não tem praticamente nada. Então é uma coisa engraçada pelo seguinte: os americanos, principalmente, adoram importar umas modas francesas, mas essa eles não quiseram importar. Eles importam Deleuze, Guattari, essas coisas vira... E aí não importa se o cara publicou em francês, né? Sempre aparece alguém que passa para o inglês. Mas no caso do Patrick Thor, isso não aconteceu, então eu atribuo a isso. E também uma grande responsabilidade, eu insisto, porque os marxistas são, em geral, anti-darwinianos, aí é anti mesmo, na maior parte das vezes, não gosto de perder tempo com isso. E os poucos que se interessam, não sei o quê, entraram muito nessa, que o Darwin é só a origem das espécies e é meio ideológico, pelo menos o debate que ele gerou é ideológico e tal. E aí foi uma tragédia, porque independente de eu ter razão ou não em relação à complexidade, uma coisa que eu tenho certeza é que há um futuro muito importante para essa aproximação entre Marx e Darwin, que mal começou. Eu termino o livro assim. Eu abro para algumas perguntas, porque eu ainda tenho muito a dizer e mostrar para vocês. Mas eu acho que deixar as perguntas só para o fim é muito chato, né? É muito ruim. Então, assim, eu gostaria que surgissem algumas que eu pudesse responder e aí a gente retoma com os slides. Tem um levantando a mão aqui. 3. Tá bom, já. Quem que é o primeiro? Esse é o último. Aproveita para se apresentar, porque não sei se todo mundo te conhece aqui. Sim, meu nome é Daniel, sou aluno aqui de graduação do IB. Aluno. E eu já me formei na FEA e no IME um bom tempo atrás. E, bom, você tem um interesse... Você fez economia e agora está fazendo Eu fiz biologia. ADM. Eu fiz administração. Sim, fez administração e agora está fazendo biologia. Eu fiz BMAC, matemática aplicada, estou fazendo para entender a complexidade melhor, de verdade, as continhas, e estou fazendo bio agora de graduação. Você falou da dialética entre competição e cooperação, mas pelo menos eu não vejo dessa forma, porque quanto mais eu vejo aqui na bio, para mim, cooperação muito mais é uma estratégia competitiva. Então, assim, a gente se junta para foder um terceiro. Então, é uma estratégia que dois organismos usam para poder competir melhor nisso. E, sei lá, se você vê também em empresas, falou bastante de sinergia, né? Você vê num ambiente de empresas, agora trazer um pouco para a economia, só fundos de private equity, empresas capitalizadas, elas se juntam uma com a outra, eles calculam sinergias. Então, eu no dia a dia profissional passo o dia inteiro, na verdade, calculando sinergias, quando eu trabalho em fundos e tal. Ah, é? Trabalhei muito em fundo, tenho fundos de venture capital, e sinergias é uma coisa que a gente faz em M&A, fusões e aquisições entre empresas e tal. Então, você tem aquilo ali, eu tenho esse a complementar, a gente é complementar, então a gente se junta, a gente se funde, a gente coopera para ter, e realmente, isso aumenta a complexidade. Um grande problema desse tipo de operação é que isso aumenta a complexidade interna da organização. Só que, por outro lado, você destrói a complexidade do mercado, porque você diminui o excedente do consumidor
e para aumentar o excedente do produtor, e você diminui também a diversidade, porque o grande problema no mundo dos fundos de private equity é diminuindo eles aumentam o grau de concentração dos mercados, então diminuem a diversidade de empresas, e aí acaba diminuindo toda a complexidade emergente das indústrias. E aí você vê, e isso tem vários papers mostrando, né, que isso diminui tanto não só o excedente do consumidor, mas também a qualidade dos produtos, a renda dos trabalhadores, a qualidade dos trabalhos, aumenta as demissões e muitas vezes acaba levando à morte dessas empresas. Depois de alguns anos tem um taxa alto de falência. Também que por mais estratégias parasitárias deles de dívida, como eles fazem, leverage buyout, etc, que enfim não leva o caso, mas então, por isso que essa parte de dialética eu não compro muito. Provavelmente porque a gente não se entende sobre a palavra dialética, porque o que você acabou de dizer é pura dialética. Porque dialética, para mim, é oposto, né? É uma contraposição entre um e o outro. Cooperação e competição são opostos, você concorda? Mas meu são ponto é que eles se completam. Mas meu ponto é que eles não são opostos, eles são só uma estratégia para a competição, entendeu? Veja bem, quando eu falo assim, eu estou olhando um formigueiro. Certo. Tá? A cooperação, a competição que eu vejo dentro do formigueiro é estratégia. Essa palavra estratégia você usa para empresas, etc. Tudo bem. Mas se você observar um formigueiro e tentar entender a complexidade do formigueiro, você não vai poder me dizer que existe estratégia. Estratégia é uma invenção nossa. Não, mas eles têm estratégias competitivas, como por exemplo assim, você vê um bicho entrando, sei lá, você vê uma vespa entrando dentro de um ninho ali de abelhas. Ele tem uma estratégia de, entra ali o zangão, ele tem organismos específicos dentro da colônia que olham, e eles também têm estratégia de defesa, onde ele fica ali olhando, não vamos atacar ele antes, tem um tit for tat ali, vamos esperar ele matar alguém para aí a gente queimar ele queimando, tal. E também tem o inverso. Oi? E também tem o inverso. Em que sentido? Que se suicida pelo bem da comunidade. Sim. Mas exatamente, então, tem tanta diversidade que você não consegue generalizar. Eu nem usei a palavra altruísmo, mas está absolutamente ligada com a ideia de cooperação. Tem o altruísmo até nesse exemplo que você deu aí, que você pegou o zangão. Eu, assim, não consigo entender por que você não vê como opostos, que se completam. E que se alimentam um do outro, inclusive. Que para mim é um subgrupo da estratégia, porque você pode ter várias estratégias competitivas e uma delas é a cooperação. Mas tudo bem, então você fixou que o que interessa é a estratégia e aí você classificou as coisas do teu modo. Sim. Mas não é, cientificamente falando, isso não fica em pé. Por quê? Você sempre precisa... Não, porque estratégia é uma coisa subjetiva. Por que é subjetivo? Estratégia não seria restrições e uma função objetivo e aí as regras do jogo? Estratégia é alguém olhar para o futuro, estabelecer um objetivo e tentar ver como vai chegar lá. Isso é estratégia. Certo. Bom, pode ser subjetivo, é uma coisa que da nossa cabeça, da nossa mente. Não, porque tem as várias ações e tem os payoffs das ações. As ações são as táticas, não as estratégias, as táticas. E isso são coisas que também dependem de desenvolvimento de comportamentos inteligentes. Certo. Mas isso você não encontra no estado puro, vamos dizer, não. Você não vai nunca me convencer que a palavra estratégia sirva para entender o comportamento animal. É mesmo? Mesmo que se você fala de animais extremamente inteligentes, como os castores, por exemplo. Você nunca vai me convencer que os castores têm uma estratégia. Então, cuidado com essa tua palavra, porque você valoriza muito essa ideia de estratégia e eu, por exemplo, não vejo, ela não faz sentido. Então a palavra certa seria tática. Então a palavra certa seria tática e estratégia. Nem essa. Mas enfim, espero que a gente tenha oportunidade de dialogar mais sobre isso para não monopolizar aqui Mas valeu, obrigado. Eu tenho 3, na verdade, ainda não decidi. Então, nós vamos ter aqui várias questões, mas eu queria rapidamente sei se o pessoal te ouve. Eu queria rapidamente só mencionar um pormenor aí, para a gente também conversar outra hora com mais calma. Eu só fiquei um pouco incomodada ali a hora que se apresentou. Gostei muito do modo como você apresentou o Spencer e o Galton. Acho que perfeito para as pessoas entenderem a diferença entre pensamento de Darwin, o tal do darwinismo social, bem entre aspas, e a eugenia.
Mas eu achei só que você atrelou muito o Spencer a essa aplicação do Darwin. E se a gente olhar para a biografia do Spencer, ele é um filósofo importante que, inclusive, o Darwin lia antes, né? Ele já desenvolve as ideias dele antes do Darwin publicar o Seu Origem das Espécies. Então, Você sabe muito mais disso do que eu, mas assim, tudo que eu vi do Darwin se referindo ao Spencer foi negativo. Ele falava muito mal do Spencer. Sim, mas reconhecendo que era um filósofo interessante. Concordar com as ideias é uma outra coisa, né? Mas reconhecer enfim, o porte dele enquanto filósofo. É o seguinte, que a reação das ciências humanas contra o Darwin é por causa do Spencer. Eles não leram o Darwin, eles leram o Spencer. E aí, a recusa do que o Spencer diz passou a ser uma recusa do Darwin, e isso não faz o menor sentido. Concordo plenamente. Aí eu ia também, como proposição, assim, eu acho que você acerta de novo em cheio quando diz que a sociologia, os sociólogos em geral, não querem saber de Darwin porque não conhecem Darwin, né? Então, enquanto universidade, enquanto a gente está aqui fazendo, né, falas para este público universitário, o quanto a gente precisa biólogos que conhecem Darwin ir para a sociologia. Quanto o currículo da sociologia tem que ter Darwin. Porque vai demorar. E mais, e não é só na sociologia do ensino superior, é também na do ensino médio, porque Darwin no ensino médio é ainda pior. A gente entende que ele está sendo, fora, claro, as aulas de biologia, o Darwin que o moleque do ensino médio recebe é o da sociologia e é o da literatura. Que é a literatura brasileira darwinista do começo do século XX, que também demoniza Darwin ou traz essa ideia de sócio-darwinismo que não tem nada a ver. E com um agravante que no ensino médio, toda vez que o assunto surge, o debate é sobre o criacionismo. Fica nisso. Que é outra bobagem, quer dizer, não é uma bobagem, é um desafio importante aí, mas acho que tem coisas anteriores. Os professores de ensino médio, em geral, o problema deles é conversar com os jovens que têm uma visão criacionista e eles têm que explicar o contrário e tem resistências que são... E aí a gente podia falar de outras coisas que é também não estar enxergando que no debate aí, né, ciência-religião, precisaria haver uma distinção entre dentro a cristandade, né, entre os católicos e os evangélicos, né, porque a religião católica não nega Darwin. Do Darwin, não vou chamar ele de darwinista, porque para mim hoje darwinismo é xingo. Então não vou chamar ele de darwinista. Mas uma das pessoas que mais entende de Darwin e que conhece, escreve sobre e tal, e é entusiasta, é católico de ir todo domingo na igreja, que é o Reinaldo José Lopes, que vai estar na primeira conversa que eu vou fazer sobre o livro, ele vai estar lá. Ele tem um blog muito interessante que chama Darwin e Deus, na Folha. Né? Então, não impede, ele tem 2 departamentos. Ele tem um departamento que é o departamento da religião dele. E ele não deixa isso interferir, misturar na visão que ele tem. Não é estranho isso? Não é estranho isso? Estranho em que sentido? Para mim, isso é um pouco uma falsidade intelectual, assim. Não sei se... não sei aí o que você está entendendo por palavra falsidade. Há muitos e muitos pesquisadores de renome que não se tornaram materialistas. E praticaram uma ciência materialista do começo ao fim, mas eles ficaram com... E às vezes tem até uma coisa mais interessante, que é uma espécie de volta. Eu, por exemplo, estava outro dia contando de um caso, no caso não é bem cientista, mas enfim, um amigo meu que, depois de muito tempo, ele já era militante, marxista, PT, não sei o que lá e tal, numa determinada altura da vida dele, ele fala assim, puta, eu fui coroinha, tal, eu sinto falta daquele negócio. E aí ele resolveu fazer uma pesquisa sobre as religiões, porque ele queria arranjar uma religião. Aí ele pesquisou todas as religiões e entrou na igreja anglicana, porque é a única que aceita que as mulheres sejam pastoras. Né? Esse, no fim, assim, já era velho quando ele decidiu isso, pintou. Então eu não vejo
problema de que um pesquisador faça as suas pesquisas seguindo aquele conselho do Pasteur. O Pasteur dizia o seguinte: quando você entra no laboratório, tira o teu jaleco que tem a ver com crenças e não sei o quê. Você tem que entrar com uma capacidade de olhar para uma coisa objetivamente, sem fazer interferir nenhum tipo de crença. Mas é que não é um jaleco, esse que é o problema. Não sai, né? Não sei. Como eu estou te dizendo, numericamente, um número é muito grande de grandes cientistas que eu posso dizer que tem religião. Às vezes eles escondem, confessam. Né? Enfim, eu me espanto um pouco com a sua recusa de que isso seja possível, porque é muito comum. Qual era a tua pergunta? A minha pergunta era sobre o livro do Richardson e Boyd. Eu sou Roberto, sou biólogo também, geneticista. Tem um livro deles, Not by Genes Alone, né? Também é um referencial importante. E tem um capítulo que chama Nada em Evolução. Aliás, nada na cultura faz sentido a não ser a luz da evolução. Parafraseando aquela frase que nada em biologia faz sentido a não ser a luz da evolução. Se eu te perguntar se te parece excessiva essa fala deles, Não. Eu tenho muita simpatia por isso aí, principalmente por esse resultado disso, que foi essa pesquisa do Peter Richardson, que é mais recente, que atualmente é professor de antropologia evolutiva em Harvard, mas que antes foi professor no Canadá, etc. Ele publicou um livro que agora não vou lembrar o título, não faz parte aqui da minha recente, que é uma espécie de reinterpretação da história da humanidade, quase, mas tentando entender como é que a gente chega, por exemplo, uma das coisas que me fascinou é ele explicando historicamente como foi que a gente selecionou o casamento, como é que chama? Só homem e mulher? Tem um nome isso. Não, tem um nome, Não, hétero. Não é isso. Monogâmico, monogâmico. Por que a gente, depois de ter passado muitos milênios com formas absolutamente diferentes de relacionamento no meio das tribos e não sei o quê, como é que foi sendo o processo seletivo que leva ao monogâmico? É fascinante no livro. E ele é aluno deles, discípulo deles. Então eu tenho muita simpatia por essa vida. Mas para os propósitos deste livro, eu não... Eu tive um problema que eu vou até aproveitar para fazer uma pequena propaganda aqui, que eu tenho um livro que é mais centrado na teoria darwiniana, que chama... O título é Amor à Ciência. E o subtítulo é Ensaios sobre o Materialismo Darwiniano. E isso pegou muito mal, e esse livro ninguém lê. Entre outras coisas, porque a pessoa lê Ensaios sobre o Materialismo Darwiniano, isso é coisa de materialista. Sei lá, mas é a explicação. Mas, além disso, é o seguinte, eu quis dar conta de tudo, e aí o livro fica difícil de ler, quando você não deixa de ler. Então, eu comentei essa pesquisa lá. E uma outra pessoa que eu te aconselho, caso você já não tenha visto, a ver no ciclo que eu organizei no ano passado, no IEA, a intervenção do Paulo Abrantes, né? Você conhece, claro. Então, é muito em cima disso. A conversa dele, ele investiu muito no... É que a sensação que eu tenho é que as humanidades se ressentem exatamente nesse ponto, né? Quando se tenta dizer que nada na cultura faz sentido a não ser a luz da evolução. Né? Mas aí é o seguinte, o discurso deles não conseguiu ter adeptos do lado das humanidades. Quem gostou foram os que estão familiarizados com a teoria darwiniana e tal. E aí sim, aprenderam muito com o que eles falam e acharam... Para esse pessoal, por exemplo, da CIT expandida, fundamental o trabalho deles, né? Mas, assim, não foi por aí que as humanidades foram tocadas. Esses debates que estão correndo aqui, eu faço questão de citar porque, inclusive, a Maria Alice é uma das autoras também, como o Haddad, o Fernando Haddad, nosso querido ministro da Fazenda, publicou um livro recentemente, talvez alguns tenham visto,
foi no ano passado, em abril, acho que ele publicou um livro, que o subtítulo é Por uma Antropologia Dialética, e o título é Terceiro Excluído, e ele discute um monte de coisas aí que nós discordamos. A gente fez um dossiê de críticas, basicamente, que saiu na revista Rosa recentemente. Eu aconselho muito. Então, aproveitando, seria outra pergunta que a gente tinha aqui até em comum, era pedir para você justamente traçar paralelos aí, porque se eu entendi bem, a sua conclusão é bastante oposta, eu diria, da do livro do Haddad, né? O modo como você está fechando esse teu livro, como você fechou hoje a tua apresentação. Gostaria que você contasse um pouco isso. Rapidamente, assim, eu acho que ele, embora o livro dele queira ser um manifesto pela antropologia dialética, ele incorre num erro básico da principal relação dialética que existe, que é a dialética entre continuidade e descontinuidade. Não tem coisa mais dialética do que você examinar um processo, principalmente processos históricos, e perceber que existe uma relação entre continuidade e descontinuidade. E no caso, sem usar outra vez a coisa do Patrick Thor, com fita de Mobius, etc., o que a gente está lidando o tempo todo é com continuidade e descontinuidade ao mesmo tempo, né? Essa é uma das críticas que eu fiz, foi essa. Outra que eu achei muito ruim é a parte em que ele descarta a ideia de metabolismo que está na literatura dos ecomarxistas e tal. E eu acho que eu consegui mostrar no meu artigo que é errado, inclusive, o que ele concluiu, o que ele disse de um determinado debate. Então ele tenta fazer tudo isso porque ele é adepto de uma teoria da dialética. Diz assim, dialética só existe na cabeça das pessoas, da cultura, da subjetividade. Se você passa para o terreno dos fenômenos das ciências da vida, etc., não tem nada de dialético nisso. Isso aí é uma espécie de... Como é que se diz? Uma espécie de dogma dele. É um dogma que vem do Adorno. Não é da escola de Frankfurt, é do Adorno, né? Tem umas influências anteriores ao Adorno, Lukács, não sei o quê, mas, enfim. E ele muito apegado a isso. Além do que eu acho que uma coisa muito ruim no livro dele é que ele tentou inventar dois conceitos, né, novos, assim, isso de uma pretensão. Assim, não é assim que os conceitos surgem nas ciências e tal. Mas, enfim, mas vale a pena se vocês... quando estiverem fazendo pesquisas, etc., provavelmente eu aconselho vocês lerem o livro e depois lerem o dossiê que saiu na Rosa, críticas de vários tipos. Inclusive, o Paulo Abrantes é um dos autores de uma outra. É o que eu ia só acrescentar, que as duas críticas que eu achei mais interessantes são a sua e a do Paulo Abrantes, sem dúvida. Bom, retomo aqui, tem mais em cima. Aqui o pessoal acho que está indo jantar, né? Oi. Estão indo? Que tá puxando vocês é o bandejão, né? Oi. Então, Diga. meu nome é Lucas, eu sou das artes visuais, novo aqui nessa Pode falar um pouquinho área. mais alto? Tá ok. Tá funcionando o microfone? Ah, tá ok. Então, só em relação a uma referência que você trouxe, eu queria lembrar, assim, mencionar talvez uma outra e talvez trazer como um dado, assim, a forma como eu acho que está bastante vivo essa discussão. No final do ano passado aqui, lá na ECA, teve um evento sobre... foi um congresso, na verdade, de pesquisa anarquista. E aí foi uma pesquisa anarquista, sobre o anarquismo. E uma publicação recente da editora Terra Livre reunir os escritos que você mencionou do Kropotkin, o apoio mútuo. Uhum. E na introdução tem um texto de um autor, inclusive dois autores, um deles morreu há pouco tempo, David Graeber, e um outro chamado André Grubasik, que trazem essa discussão, mas nesse sentido eu acho do que você mencionou em algum momento, do que seria, eu acho, a simbiose. E aí, nesse sentido, talvez uma das coisas que me interessava, sim, era também pensar uma discussão que eu vejo que
as pessoas trazem, acho que mencionando principalmente autoras como a Anna Tsing e a Donna Haraway, pensando relação entre diferentes espécies, mas nesse sentido do que eu acho que seria o apoio mútuo ou uma relação de simbiose, assim. Aí, só nesse sentido, assim, de que vocês estão trazendo como se estivesse muito distante, assim, mas eu acho que em alguns lugares essas discussões estão bem presentes, assim. Enfim. Eu confesso para você que a ligação que você fez com Donna Haraway e a Tsing, lá, que eu esqueci o primeiro nome dela, etc., eu tenho uma certa dificuldade para entendê-las, para acompanhá-las e tal, então não quero me aventurar nisso. Mas tudo que você falou antes, ao contrário. Eu acho que ficou muito abafado durante muito tempo o pensamento que tentou botar ênfase no altruísmo, na cooperação, no mutualismo, que a frase do Kropotkin era ajuda mútua, né? Esse é o título, inclusive, dele. Isso tudo ficou muito abafado e predominou isso que é ensino na administração, lá, que é tudo competição e que não vem com onda que... Então está havendo, provavelmente, de formas diferentes... Calma, isso vai aparecer. Vem cá, vamos separar, tá? Lynn Margulis é uma grande cientista, tá? Premiadíssima, importantíssima, etc. E ela vai aparecer aqui já já. Agora, essas coisas novas aí da Donna Haraway, não sei o quê, a minha impressão é que escapa um pouco dessa coisa, mas enfim, está aberto. Não estou querendo dizer que a gente não deva... Mais uma? Se quiser, se puder. Vamos deixar alguma... Se você for ficar até o fim, porque tem gente querendo sair, então eu queria mostrar a coisa. Bom, então isso aqui é a capa do livro, que devia estar aqui alguns exemplares para serem sorteados e não esteve. Eu só pus isso aí pelo seguinte, vejam lá, 3 achados, complexidade e evolução, que foi o tema que foi escolhido quando houve o convite para participar do Dia do Darwin. Aí a primeira parte da exposição foi sobre complexidade, e logo no início está dito aquilo que eu meio que dizer para vocês, da Torre de Babel, que está ali, e que existe uma falta de conexões com as teorias da evolução, especialmente com a do Charles Darwin, que foi, acho que, um tema que eu enfatizei bastante aqui. Torre de Babel, se eu tivesse usado esse PowerPoint desde o início, ia começar por aí. Esse é aquele livro que eu citei para vocês, que é uma grande tese de mais de 1000 páginas, foi transformada nesse livro, que tem, acho que umas 300 páginas e tal. Infelizmente, eu não tive notícia ainda desse livro ter saído em inglês. Em português, eu tenho a impressão que nunca vai sair, mas, enfim, é um tipo de livro que... Se vocês forem copiar tudo que aparece, eu não vou poder passar rápido. Mas depois está disponível, esse PowerPoint fica disponível aí, né, Paulo? Bom, o que é complexidade? Mais ou menos aquilo que eu tentei falar para vocês. Eu não insisti agora, quando eu falei, nessa importância da capacidade adaptativa, mas, vamos dizer, basicamente eu insisti naquela que está em cima, emergir. Essa é a referência que eu citei do nosso querido Oswaldo Pessoa Júnior, que é do Departamento de Filosofia, mas é um físico de origem. Isso aí foi um dossiê de 2013 na revista Ciência e Cultura, que ele coordenou. Então, esse é o artigo dele, mas é uma espécie de número especial sobre isso, que tem muitos outros artigos sobre esse assunto, emergência, caso alguém for lidar com isso. Bom, aqui que eu queria parar um pouquinho mais, porque eu só falei que as coisas meio que começaram com a cibernética nos anos 40. Então, houve as famosas conferências Macy, da Fundação Macy, não sei o quê, e os grandes nomes que apareceram foram von Neumann, Bateson, Channon e Ashby.
E isso tudo, muita gente se pergunta, mas onde foi parar isso tudo? Porque era tão importante, tão tal. Foi parar tudo nas tais das ciências cognitivas. Para a gente achar as ideias da cibernética, você tem que procurar, hoje em dia, nas ciências cognitivas. O que eu estou chamando de sistemologia aí é a tal teoria geral dos sistemas. Ficaria muito comprido para colocar ali. Mas, enfim, é o Bertalanffy, suponho que você já tenha ouvido falar disso tudo, o Boulding e o Rapoport, mas também esse Maturana e Varela, que são muito badalados, principalmente por serem dois chilenos, né? Mas não só. Depois logo depois, a teoria da catástrofe, que é menos conhecida, do René Thom, mas, por exemplo, numa obra do Celso Furtado, aqueles, provavelmente lá na administração, vocês leram alguma coisa, Celso Furtado tinha uma grande admiração e inspiração por essa teoria da catástrofe do René Thom. Depois apareceu uma que fez muito barulho na época, a teoria do caos, que está ligada a uma teoria do atractor. E é esse Lawrence, que é um biólogo, né, do MIT. A teoria do caos, quando ela fez muito sucesso, inclusive porque você não podia assistir o Jornal Nacional que ia aparecer e tal, foi aquela história de que a borboleta, vocês lembram disso? E quando a complexidade começou, estava tão ligada com isso que, inclusive, esse John Horgan, que eu citei para vocês, que esculhambou, ele apelidou os caras de caos-plexologistas, porque ele achava que estava tudo ligado. Bom, e teve uma coisa do Prigogine, que é um mistério para mim, por que não evoluiu? Por que não, outros físicos não pegaram o que o Prigogine deixou e desenvolveram, etc. Isso é um grande mistério até hoje. Bom, aí as novas ciências da complexidade mesmo, elas surgem, como eu disse, no Instituto Santa Fé, nesse CREA, que depois virou aquela sigla lá em Paris. Tem esse grande entusiasmo, como eu insisti, falei bastante disso, com um pico em 2010, quando a gente chegou a 60 centros, acho que eu falei 30. Eu já estou fazendo um desconto ruim aqui. E aí, em 2015, a União Europeia acabou com os financiamentos. Essa é a historinha um pouco da complexidade. O Instituto Santa Fé, esse aí, vocês vão achar facilmente esse site deles, sempre tem muita coisa, eles continuam muito ativos, tá? Embora eu tenha falado como se fosse uma coisa do... E um dos principais resultados do meu ponto de vista, que eu citei também, é esse de Geoffrey West. Esse livro aqui, todo mundo que eu aconselhei a ler, e por alguma razão, termina absolutamente fascinado. Eu acho que ele tem um problema no fim, quando ele fala de sustentabilidade, aquilo lá, desde a sustentabilidade e tal, é discutível a conclusão dele, mas, por exemplo, essa coisa da escala na biologia, tem uma parte da biologia que tem tem um termo para isso especificamente, em que ele se ligou muito aos ecólogos que lidavam com essa ciência, que está me escapando o nome agora, e é absolutamente fascinante esse livro. E tem muita coisa assim que é muito chocante. E, por exemplo, um que eu posso dizer aqui que ficou totalmente fascinado com esse livro foi o ex-diretor daqui, o Marcus Buckridge, que não conhecia, e tenta ligação com as pesquisas dele. Bom, esse aqui é o livro seguinte. Como eu falei muito de estudo e quase meio que... Esse aqui é o que eu acho melhor do ponto de vista, assim, para mim, para eu entender as ciências da complexidade, foi o melhor livro. Essa Melanie Mitchell, ela é produto do Santa Fé. Ela começou como pós-graduanda, fazendo estágio lá, aí depois ela fez doutorado numa universidade, voltou para ser professora lá, e ela continua professora visitante. Eles fazem, dividem o ano em 3 trimestres e passam um trimestre no Santa Fé. Em geral é assim. E eu acho que é o melhor livro, vamos dizer assim, didático. Então, por isso eu pus até aí, é muito difícil de ver um slide com tanta coisa assim, mas essa é a estrutura da obra. E vejam a conclusão, passado e futuro das ciências da complexidade. E nessa conclusão aí, ela discute, ela fala do John Horgan, quando ele entrevistou ela, o que ela respondeu,
e assim por diante. Ela estava sentindo, ela fala que não havia mais tanto entusiasmo. Então, ela publicou em 2009. Ela já dizia que não havia tanto entusiasmo dos alunos quando ela dava aula lá no Instituto Santa Fé. E os alunos estavam mais para desconfiados. Bom, esse é o tal artigo do John Horgan. Está lá, é a segunda chamada. Complexidade é uma vergonha. Não é bem, a tradução correta não é essa, mas enfim. O site dele, ele continua extremamente ativo, é um jornalista científico que virou professor de História da Ciência, em Nova York, se não me engano. Esse aqui é o livro que tem publicado em português, que chama O Fim da Ciência, e um dos capítulos é justamente sobre a complexidade em função daquele artigo lá. Então, se vocês quiserem ver alguém que esculhamba a teoria da complexidade, é o capítulo, não me lembro agora exato, 5º, sei lá, desse livro aí que foi publicado já há bastante tempo. Bom, esse eu não citei, o Brian Castellani, de Durham. Ele é um grande estudioso também, como a Melanie Mitchell, e o que eu achei fascinante nele foi que ele tentou fazer um mapa. E como é que as ideias foram indo. Então, vocês imaginam você tentar percorrer aí uma dessas vias para ver o que vai dar. Olhando para isso, eu falo, só pode ser uma Torre de Babel mesmo. Bom, e esse livro é muito interessante, não é o único que fez isso. Isso aí é o seguinte, esse Carlos Gershenson é um mexicano que fez o seguinte, ele enviou por escrito 5 perguntas para todos os grandes teóricos da complexidade. E aí montou um livro. Tem um outro parecido em francês, que eu não estou citando porque é menos, né? Mas esse eu acho que é muito útil. Para você ver, por exemplo, quantas definições de complexidade pode ter, vale a pena. Bom, e aí outras fontes, tá, sobre complexidade. Então, além dos que eu já citei lá, da Melanie Mitchell e do Castellani, tem essas 5 revistas científicas. Então, vejam bem, se alguém falar assim, eu vou fazer uma pesquisa, eu tive uma ideia, eu assisti essa palestra e eu vou fazer o meu doutorado sobre complexidade. Então, vai ter que frequentar essas 5 revistas aí desde a época que ela surgiu, para ter alguma ideia do Só isso já é uma trabalheira. Bom, fora isso, tem os livros, né? Então, nesse site que está embaixo, saiu um pouco pequenininho. Quando eu vi, no meu livro eu digo que eles aconselham 51 livros sobre complexidade. Agora, fazendo essa preparação, eu fui lá checar e eles falam 20. Então, eles já estão selecionando. Mas, enfim, se alguém quiser achar mais livros sobre complexidade, além do da Mitchell, que é o melhor, eu acho, esse aí é o site. Segunda parte, evolução darwiniana. Bom, isso que eu falei para vocês rapidamente, né, não é pleonasmo, quer dizer, tem gente que acha que evolução é darwiniana necessariamente. Então, lembrar que teve o Spencer, depois dele teve o Morgan, depois dele teve o Taylor, e tem muita gente que mistura isso tudo e acha que está falando do Darwin. É muito comum, inclusive nesta causa. O pessoal da biologia humana, como é que é? Evolução humana. Eles misturam isso tudo como se eles estivessem falando do Darwin. Aí teve em 40, enfim, no fim do século, começo do século, esse grande antropólogo, tem muita influência até hoje, o Boas, e ele foi o que começou a dizer, esquece esse negócio de evolução. Ele foi totalmente contra, embora ele até tenha alguns artigos interessantes sobre o próprio Darwin. E nos anos 30 surgiu o senhor Gordon Childs, na Austrália, que teve uma influência imensa. Esse era mais arqueólogo, e ele fez uma teoria da evolução que é muito mais influente do que se pensa. Então, muitas vezes as pessoas que estão falando de evolução estão usando as ideias do Gordon Childs e ficam achando que estão falando das ideias da teoria darwiniana. Tem esse Leslie White também, e esse Talcott Parsons é assim, sociologia, não tem ninguém de sociologia aqui, né? Quem estudou sociologia, né, sei. Então, não sei se é assim ainda, mas no início dos cursos de sociologia do meu tempo, o pessoal era obrigado a ficar lendo Talcott Parsons direto, que era o começo do curso de sociologia, era ele. E ele também inventou uma teoria da evolução que não... Então, eu faço isso aqui só para
insisti muito nessa ideia de que uma coisa é falar de evolução darwiniana, outra coisa é de falar de evolução em geral. E uma das provas mais interessantes é isso aqui. Esse livro, que é bem recente, foi citado ali. Nosso amigo lá da ECA, que não está prestando atenção, você citou o primeiro autor, né? Esse Graeber, que é o primeiro autor, tem duas coisas importantes a dizer sobre ele. Ele foi um grande líder anarquista, mas assim, de peso, né? Aquele movimento que teve em Wall Street, né? Ele era um dos principais líderes ali. E ele era antropólogo. Esse livro levou 10 anos, os dois juntos, porque o outro é arqueólogo, o Wengron, é um arqueólogo. Eles ficaram 10 anos trabalhando juntos para fazer esse livro, e aí quando o livro estava indo para ser editado, ele foi passear um pouco em Veneza e morreu lá de uma dessas coisas que te pega e mata em 2 dias. Não foi Covid, uma pena. Bom, e esse aqui é o site da tal síntese estendida, que também vale muito a pena procurar. Lá em cima eu exprimi aquilo, uma coisa importante. São as tais reciclagens que eu falei do darwinismo, né? Então começou lá com o alemão Weizmann, depois teve a síntese moderna, que teve uma influência imensa, depois entrou a teoria molecular, por causa da descoberta do DNA, e a teoria do gene egoísta, sobre a qual nós já falamos. Eu considero que isso são 4 reciclagens do darwinismo, não da teoria darwiniana. A fita de Möbius, já citada, imagino que todos tenham lembrado quando eu falei sem mostrar. E aí, para dizer, então, esse aqui é o que é muito conhecido, muito falado, tal, menos lido do que falado, eu acho, mas enfim. E esse aqui é o que ninguém dá bola, que eu chamo de afiliação, mas que no Brasil foi traduzido, muito mal traduzido, como A Origem. Eu acho que logo vai sair uma nova tradução, edição, do mesmo que traduziu A Origem das Espécies para a editora, não me lembro agora, uma dessas editoras novas, Ubu. Eu suponho que a Ubu vai lançar também o segundo livro com uma tradução razoável e eu espero que o título não seja A Origem. Esse é o Patrick Thor, então o tal das 2 revoluções, a lógica e a antropológica. Mas vejam bem, aproveitando aí o site dele aí, vocês veem que aqui embaixo tem o carimbo do Museu Nacional de História Natural, isso é uma grande coisa, ninguém vai poder usar isso aí no site. Ele é o tal fundador do Instituto Darwin Internacional, o cara que coordenou a elaboração da enciclopédia. E vocês veem que a figura é bem estranha, né? Mas é muito mais estranho que isso. Ele usa roupas do século não sei das quantas, com esses cabelões e não sei o quê. Mas assim, se vocês pegarem algum dos vídeos dele que está por aí disponível, sempre muito, muito interessante. Então, é mais uma das provas que você não deve nunca julgar uma pessoa pela aparência. O que saiu em português foi esse. Desculpe o erro de português, não é meu, lá em cima. Né? Falta tudo lá. Mas olha, é da editora Objetiva. Eles acham que isso é outros assuntos. Isso aí é a estante virtual, né? Outros assuntos. E, olha, esse aí foi cadastrado em 23, quer dizer que ainda tem. Então, esse aí eu não vi o preço, mas eu acho que é uma coisa preciosa esse livro. Porque é bonito, muito bem, a melhor explicação geral sobre Darwin, e tem o tal 5º capítulo lá que tem a teoria do efeito reversível. O Peter Corning, o site dele é esse aí, vocês veem que ele tem uma coisa que chama Instituto para o Estudo dos Sistemas Complexos, mas eu não notei nada que seja de fato um instituto, assim, que tenha muitos pesquisadores. Minha impressão é que ele criou isso aí, como ele ficou isolado a vida toda. Então, o livro novo que eu me referi é esse aqui, que está do lado direito, aqui. Ele destaca na home do site.
A sinergia, eu tentei procurar uma definição que eu não dei quando eu falei agora há pouco. Espero que nosso crítico aqui concorde. Então, naquilo que naquela conversinha que a gente teve aqui, um diálogo rápido, eu fiquei pensando o tempo todo nessa imagem aí. Como é que você interpreta isso? Isso é estratégia? Isso aí são um monte de formigas cooperando para conseguir atravessar esse treco aí e não cair lá embaixo, no precipício. Isso é estratégia? Bom, esse eu não falei, do Martin Nowak. Esse cara é hoje professor de biologia matemática em Harvard, já há algum tempo, e é o principal pesquisador, do meu ponto de vista, sobre cooperação do ponto de vista matemático. Teoria dos jogos, aplicações e não sei o que e tal. E foi ele que mudou a posição do Edward Wilson. Vocês sabem que o Edward Wilson, talvez o mais renomado biólogo da nossa época, com certeza, ele tinha, durante muito tempo, ele defendeu a tese da seleção de parentesco. Ele era contra a seleção de grupo. E foi por causa das pesquisas desse colega lá em Harvard que ele mudou. E eles são autores juntos com uma autora chamada Tarnita, não sei como pronuncia, que é de origem do leste europeu e tal, mas também é professora lá, e acho que é mais matemática. Eles escreveram um artigo, os três, publicaram acho que na Nature, e até hoje foi o artigo que eu vi que mais recebeu contestação. Porque os biólogos que eram favoráveis à teoria da seleção de parentesco se juntaram numa espécie de abaixo-assinado, então acho que são 103 que assinam um artigo contra o artigo deles. Foi uma das principais controvérsias que eu vi nesse âmbito de revistas como Nature ou Science. É muito raro que aconteça uma coisa desse tipo. Tem. Pois eles responderam. Bom, simbiose, que alguém, foi você, acho que lembrou, né, de falar. Então, eu procurei uma imagem aí, em vez de procurar uma definição de simbiose, e essa não pode ser melhor, né, desse caranguejo com essa anêmona nas pinças. E aqui a questão central é que tem muita importância no livro do Corning a Lynn Margulis. Nós estamos falando agora há pouco, né? E ela é, vamos dizer, a autora da teoria da endossimbiose. Então, são coisas que eu adoraria um dia saber que, assim, vai ter uma aula sobre teoria da endossimbiose aqui no IB, vai ser tal dia, tal hora, eu vou ouvir de ouvinte. Tem tudo no primeiro semestre. Mas eu preciso saber quando para vir. Semana passada? Perdi por uma semana. Se fosse a semana que vem, eu viria. Bom, e eu falei desse Maynard Smith, foi mais ou menos ao mesmo tempo, a teoria dele é outra coisa, é uma das grandes transições da evolução, né? Mas é meio que contemporâneo à revolução que a Lynn Margulis. Não, eu sei, com certeza. Não, eu não falei contrário, falei? Não. Não. Todos os autores que você está passando aí, todo mundo. então ela está presente. Claro. Todos os outros aí. Não. Mas, bom, aí eu entendo pelo seguinte, porque, primeiro, dentro do coração da biologia, e foi tão revolucionária a tese dela, e sofreu tanta resistência durante muito tempo, não se aceitava as ideias dela, né? E, bom, hoje eu acho que é um tópico obrigatório. Claro. Os livros dela que existem em português, eu já não... Porque aconteceu também que ela também entrou naquela história de Gaia. E aí já é outro departamento, porque eu acho que, enquanto nesse caso ela fez ciência no sentido mais coisa que a gente pode imaginar, isto é, ela foi lá, pesquisou, descobriu, teve evidências. O primeiro artigo dela foi recusado por praticamente todas as revistas.
Ela só conseguiu publicar o artigo anos e anos depois, numa revistinha, mas todas as revistas de biologia recusaram a publicação do artigo dela, que já estava quase toda a teoria estava ali. Aí ela foi desenvolvendo, batalhou, tal, conseguiu algum grau de aceitação e acabou com prêmios assim. Tem um prêmio na Inglaterra que é dado só de 5 em 5 anos. Acho que o título do prêmio é Darwin Wallace, uma coisa assim. E ela foi uma das que recebeu, assim. Bom, além do que tem o lado também da batalha das mulheres na história dela, eu acho. Que até que ponto vamos dizer, a dificuldade que ela teve não foi só porque ela estava falando uma coisa muito nova e muito contra as ideias do momento, mas também porque era mulher. Bom, esse é o tal livro do Smith, com o Maynard Smith, com o húngaro lá. E eu pus isso mais para dizer que eu vou terminar agora com isso aqui. Esse é o artigo do Peter Corning com o Zatmari na revista de teoria, na revista de teoria de biologia teórica. Que me parece assim, que é uma coisa que meio que uma espécie de garantia final de que ele não era, sei lá, um maluco, porque eu acho que muitos dos biólogos tenderam a dizer, deixa esse cara de lado, que não... Tem muitos biólogos importantes que nos cursos, nas coisas que eles escreveram e tal, eles simplesmente ignoram, fazem questão de ignorar essa questão. Então aí, quem sou eu para dizer que isso é que está com tudo e não sei o quê? Mas eu suspeito, tendo lido, vocês quando puderem se debruçar sobre isso, farão um julgamento, verão se concordam ou não que isso pode ter coisa aí que venha ajudar aquela turma perdida da complexidade. Esse aqui é a minha tá lá o meu e-mail para continuar esses papos que a gente eventualmente não consegue terminar. Fico aberto para receber aí o que vocês... tem a página também, né? E essa é a home da página, tá lá o lançamento do livro. Vocês veem que aqui do lado tem uma programação que vai continuar sobre o livro. Só que a ênfase das conversas que eu vou ter no IEA sobre o livro não é nesse terceiro capítulo, porque eu convidei pessoas das mais variadas, vamos dizer, áreas da universidade e tal, e que provavelmente puxarão o assunto para o lado. Mas, por exemplo, tem um dos dias é o ex-diretor aqui, o Bukrich, com a Maria Arminda, que é a nossa vice-reitora. Uma das conversas vai ser com eles. Então, ela é bem das humanas lá, ela é da FEFELESH, lá da área de humanas, e ele, diretor da biociência, então provavelmente vai dar um papo muito interessante. E meu espírito é o seguinte, é que para eu poder avançar nessa coisa, eu preciso ser criticado. Preciso de crítica. Quer dizer, a pior coisa que pode acontecer para alguém que publica um livro é que ninguém diga, se a pessoa até formula uma crítica, mas não manda para o autor, não publica, não sei o quê. E eu acho que nessas 4 conversas eu vou recolher um rico material porque o meu próximo livro programado é sobre o antropoceno e o pensamento econômico. Então, não sei se vai ajudar diretamente, mas certamente vai me ajudar para papers e outras coisas assim. É isso aí, eu estou disposto a responder mais perguntas e nós ainda temos 16 minutos. Tá. Eu gostaria de entender, eu faço biomedicina, meu nome é Elizabeth. Biomedicina. E eu gostaria de entender como que os estudos de complexidade são abordados. Porque, por exemplo, se você é da área de neurologia, decide que você vai estudar o cérebro humano com enfoque na ciência da complexidade. Uhum. Como você realiza essa metodologia? Então, como já teve muita gente que já fez isso, a primeira coisa vai ser ver o que eles fizeram na área de cérebro. Então, aí é um das tais arquipélagos.
Aí vai ter uma certa linguagem comum, vai ter uma certa homogeneidade nos trabalhos que estudaram cérebro pela perspectiva da complexidade. O difícil vai fazer isso conversar com outras teorias da complexidade, por exemplo, dos físicos, e outros, cientistas da computação, etc. Agora, a pretensão é que, embora, nesse caso, nós estamos falando de uma coisa bem aplicada com um objeto, cérebro, né? Que daí surgissem evidências, conclusões, etc., que fossem ajudar do ponto de vista teórico as outras, o cara que está lá no formigueiro, em vez de estar no cérebro. Entende? Que essas coisas, em princípio, deveriam conversar. E é isso que não aconteceu até agora. Isto é, se você olhar cérebro e complexidade e fizer uma revisão da literatura, provavelmente você vai achar coisas muito coerentes, que vão te ajudar a ter uma base para... Vai ser o ombro no qual você vai pisar para poder fazer alguma coisa, vamos dizer assim. Mas não necessariamente alguém que esteja estudando a complexidade no formigueiro, essa literatura vai ajudar. Talvez não. Então, o tal problema, quando eu falo em Torre de Babel, é isso. O difícil e o que é preciso para se falar em teoria da complexidade é que seja uma que sirva tanto para o cérebro quanto para o formigueiro, quanto para cidades. Né? Você achar correlações entre sistemas complexos, né? O qual padrão eles seguem, talvez. Entendi. Obrigada. Mais perguntas? Aqui, ó. Boa Você noite. tinha mais uma, né? Eu sou a Anne, eu sou formada em História pela FEFELESH e estou cursando graduação em Biologia aqui agora no Legal. IB, estou com os meus colegas aqui. E... Vocês viram quantos apareceram que fazem... Sim, sim. E eu fiquei refletindo muito sobre o começo da palestra, que o senhor falou sobre a questão de competição e cooperação serem uma relação dialética. Eu achei isso muito interessante, porque eu já tinha escutado sobre dialética na graduação em História, sobre a dialética do senhor escravo, do Hegel, e sobre uma questão dialética entre natureza e cultura também em estudos da antropologia. Então, eu queria, essa é a minha primeira pergunta, eu queria que o senhor... Falar sobre dialética. Falasse um pouquinho mais sobre essa questão da competição e cooperação dentro da dialética, porque eu acho que isso é uma coisa que eu vejo agora aqui na biologia. Os professores, eles incentivam a gente a pensar na questão da cooperação como igualmente importante, mas eu acho que ainda tem um pouco de resistência, inclusive dos alunos da graduação, porque a gente vem da escola com essa ideia da competição como uma coisa que foi fundamental na evolução. Então, essa desconstrução dessa ênfase gigante na competição, eu acho muito interessante. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. E a minha segunda questão é sobre teóricos que falam que essa, digamos, nova era que a gente está entrando no planeta, ao invés de ser o antropoceno, seria a chamada capitaloceno, porque estaria mais relacionada com o sistema produtivo que a gente desenvolveu e que tem mudado muito o planeta. Então, eu queria saber a sua opinião também sobre o capitaloceno, sobre esse termo. Eu trato dessa parte, capitaloceno, etc., na primeira parte do livro, primeira e segunda, né, que não foi o objeto da exposição de hoje. Né? Porque como a minha pergunta é, como é que as humanidades reagiram à ideia de antropoceno? Obviamente que uma das questões que tinha a aparecer era essa contestação. Eu conto a historinha, como é que foi, etc. E o debate que isso gerou, como evoluiu, etc. É uma parte que é muito instrutiva, eu acho. Né? Não vi outros fazerem isso. Qual é a minha opinião sobre isso? Eu acho que o problema do capitaloceno depende de definir capitalismo. Senão você... Bom, então, por exemplo, vamos começar. A teoria que provavelmente mais comum sobre capitalismo é a do Marx. Para o Marx, só existe capitalismo quando a mão de obra, como a gente fala hoje em dia, ficou livre para ser ofertada e ser vendida em troca de um salário. Enquanto isso não foi uma relação dominante, você não pode falar em capitalismo no Marx. Então, a rigor, o capitalismo teria começado em meados do século XIX, lá, né?
na Europa, chegado aqui não sei quando e tal, uma coisa muito recente e que aparentemente está muito longe de ter seu epílogo, né? Mas ninguém pode afirmar que não terminará. Mas, por exemplo, o Brodel, você falou que fez história, né? Bom, um super autor de história. Para ele começou na Renascença. Para ele é o seguinte, a hora que os bancos foram formados e começaram a financiar o Estado, que eram os príncipes, quando os príncipes viviam de empréstimos bancários, isso já é capitalismo, para o Brodel, é o critério. Começou lá. E depois tem um pessoal, principalmente da enciclopédia Cambridge. Cambridge um dia falou assim, vamos definir aí o que é capitalismo? Juntou todos os historiadores que eles podiam e fizeram uma enciclopédia do capitalismo. Então todo mundo escreveu sobre o que achava do capitalismo na enciclopédia de Cambridge. Segundo eles, começou na Mesopotâmia. Então eu já citei 3. Então é o seguinte, dependendo da definição, começou em alguma época. Como eu estou justamente falando de antropoceno, que é uma época, não é era. Esse é um outro erro muito comum que o pessoal fala era, antropoceno era. Não. Na tabela do tempo histórico das geociências, era é uma coisa formada de muitas épocas. Né? Então, época, mas para ser mais preciso, se eu estou tentando definir uma época e alguém me diz, não, mas isso que você está chamando de antropoceno é um engano porque a questão é o capital, Mas aí então começou quando? Começou na Babilônia, começou no... Entendeu? A confusão que dá. E depois é o seguinte, aí depois tem uma outra discussão que eu acho que é interminável, que é se nós todos somos ou não responsáveis, como espécie, pelo que a gente está fazendo com o planeta, como se diz, né? Na verdade, a gente está fazendo com a biosfera, né? Porque no planeta a gente não faz nem coça. Mas assim, o que nós estamos causando para a biosfera é uma coisa da nossa espécie, ou a gente tem que entrar e dizer, não, nossa espécie tem luta de classes. Então, está errado. O fato é o seguinte, não colou, tá? Não colou nem de longe. Os próprios caras, o Malm que inventou isso, sabe como é que surgiu? Foi interessante. Um cara chamado Mason, que eu trato muito no livro, estava na Suécia, ele é americano. Ele estava na Suécia para um grande... Ele era meio que, assim, professor visitante. E teve um grande seminário, não sei o quê, e estava começando a se falar nas ciências humanas em antropoceno. Porque antropoceno, nas ciências da Terra, nas ciências ditas ciências do sistema Terra, começou em 2000. Mas isso que eu estou falando já era uns 10, 15 anos depois, quando nesse seminário na Suécia, como ele foi lá falar sobre antropoceno. Aí esse Malm, que era um estudante de pós-graduação ainda, levantou a mão do jeito que vocês levantaram aqui para contestar alguma ideia. Ele falou assim, pô, meu, não é antropoceno, isso aí, a culpa é do capital, não é da humanidade. E o Mason, na época, disse que não ficou muito convencido, assim, não deu muita atenção, mas que depois ele viu que isso era muito importante. Então, quando saiu, existe uma revista sobre o antropoceno que saiu, nos primeiros números sai justamente um artigo do Malm, com o orientador dele, sobre isso. Eu não acho que o artigo seja convincente. Eles mesmos não... Eles acham que tecnoceno também poderia funcionar, em vez de capitaloceno. Enfim, essas coisas é assim, invenção de vocabulário e tal. Não vai, nada disso vai derrotar a ideia de antropoceno, essa é a minha visão. Bom, a primeira pergunta... Tchau. A primeira pergunta era... Me relembra? Sobre a dialética entre competição e aí eu queria cooperação. aproveitar para falar para vocês sobre o problema da dialética, que é o seguinte, é outra torre de Babel. Porque eu até escrevi um artigo, e repeti no livro isso, dizendo o seguinte, olha, para falar de dialética, você tem que dizer de qual que você está falando, de quem, qual? A dialética do fulano, do Beltrano. Porque já surgiram tantas coisas. Não, eu não estou falando de que... É uma ideia que tem 2.500 anos. Então... É claro que mudou, mas eu quero. Vamos dizer, do Hegel para cá, o número de autores e não sei o quê que escreveram sobre dialética é imenso. E você fica rapidamente perdido se você for ler essa literatura. Eu tentei fazer isso uma vez, eu até hoje conservo uma prateleira em que
Então, esses livros todos lá. Não, eu não consigo ver. Então, eu vejo isso, uma tremenda Torre de Babel, pior, sem arquipélagos. Não, eu gosto muito, se eu quiser dar um conselho para vocês, assim, eu estou dando agora uma posição de professor ou aluno, para o aluno. Eu acho que tem um autor brasileiro muito interessante sobre isso, que é o professor Cirne Lima, que vem a ser o orientador do Victor que está lá. O Victor, aproveito para apresentar a vocês, ele é professor de filosofia da biologia, especializado nisso, lá na UFABC. Como não é muita gente que faz isso, a Maria Elice, que acabou de sair, é a grande coisa dela, né? Eles se conheceram agora. Então. E o orientador dele tinha sido orientado pelo Cirne Lima. Então, lá no Rio Grande do Sul, todo mundo sabe quem é o Cirne Lima, um grande professor, assim, que fez um tremendo trabalho na Alemanha antes, depois deu conferências no mundo inteiro e tal, e depois começou a publicar aqui em português. E ele tem livros introdutórios à dialética que me parecem muito razoáveis. Mas vai ter, por exemplo, aqui no nosso departamento de filosofia, o pessoal que acha que o Rui Fausto é que é o grande autor da dialética no Brasil, torce o nariz para o Cirne Lima. Então, eu vou até chamar a atenção de vocês o seguinte, eu vou fazer, acho que em maio, acho que é dia 5 de maio, se não me engano, uma das conversas que eu vou fazer vai ser sobre Marx. E eu convidei 2 grandes especialistas em Marx aqui da USP, a professora Leda Paulani e o professor Jorge Grespin. E o Jorge Grespin, por exemplo, uma vez eu me lembro de ter conversado com ele, quando eu falei no Cirne Lima, ele quase foi embora sem despedir. Então, você vê como são as coisas. Eu li recentemente um livrinho que saiu em francês, de uma francesa muito interessante, mas eu me convenci disso. Que eu vou encontrar uma outra expressão que não seja Torre de Babel para facilitar, mas é. Agora, quando eu penso em dialética, eu penso em algumas coisas básicas, como acabei de falar aqui, a relação entre a continuidade e a descontinuidade, que me parece uma relação dialética, que se aplica tanto às ciências da vida quanto às ditas ciências humanas, se é que elas são ciências, as humanidades científicas, assim, e que permite que a gente meio que se entenda. Não é fácil. Vocês viram no diálogo aqui com, como é seu nome mesmo? O Daniel, que não vai ser fácil de convencer ele do que é dialética. Que mais que eu poderia dizer? Enfim, eu estava querendo ver se eu encontrava algum outro exemplo equivalente a esse da continuidade e da descontinuidade, não está me vindo agora. Tem, né, claro, mas talvez seja já o cansaço. Mas se eu tivesse, se algum aluno falar assim, define aí o que é dialética, eu diria uma coisa que eu já disse agora há pouco, que é uma relação entre opostos que se completam e se alimentam um ao outro. Isso seria a definição mais genérica, assim, que eu como eu não gosto de fazer plágio, eu vou dar a assinatura. Quem meio que fala mais ou menos isso é o Edgar Morin, que não é fã muito da dialética, porque ele inventou uma coisa que chama dialógica. Vai tentar entender o que é isso. Eu escrevi um artigo para dizer que ele está enganado e que aquilo que ele chama de dialógica é exatamente dialética. Inclusive hegeliano. Mas isso está aí publicado em alguma dessas revistas de filosofia. Bom, mas você falou de dialética e você queria que isso fosse aplicado a? Só para entender um pouco mais sobre a questão da competição e cooperação. Então, o que mais que eu posso dizer sobre isso? Na obra do Darwin, isso é óbvio. Isto é, se você ler A Origem das Espécies, você pode ficar com a impressão que a maioria ficou, que é uma glorificação da competição. Mas é falso.
falso. Porque existe um monte de passagens lá em que ele se refere a processos cooperativos. Depois, no segundo livro, volta a ter as duas coisas, só que aí com muito maior predominância da cooperação. Não por menos, ele está falando de uma espécie que você não explica a história da civilização sem encarar a cooperação. É impossível. Então, no livro, no outro... Então, eu fiz uma vez o cálculo. Que assim, é como se na origem das espécies tem uma vez cooperação para cada 5 que ele fala em competição, estou talvez exagerando, uma coisa assim, inverte no segundo livro. Quando ele aí está falando de uma espécie em que a cooperação é um fator muito mais explicativo do que mas não sei se você pudesse formular melhor a dúvida mesmo. Acho que deu para entender, era só para ter um panorama maior mesmo. Muito obrigada. Tem a impressão que tem alguém ali levantando a mão e aqui também. Vamos encerrar você É uma pergunta rapidinha que eu tenho, na verdade. gente. Aqui já são 7. Um terceiro. Eu, por mim, tudo bem. Eu não sei aqui o local. Porque a parte técnica já encerrou, né? Eu considero vocês liberados. Se você quiser que eu tire isso aqui, você me fala. Posso falar uma pergunta? Vai ser gravado.